muita coisa aconteceu aí nos últimos dias em relação à vacina, principalmente em relação à vacina. E acho que vale a pena a gente conversar. Semana que vem vai ser uma semana cheia, uma semana intensa. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar aqui é que o lado político ele não vai sair. Então, não adianta a gente esperar que exista assim um equilíbrio, uma tranquilidade para tirar a política da frente da estruturação da vacinação, de tudo que a gente está fazendo. Isso vai acontecer. A gente vai ter a vacinação, a gente vai ter tudo, mas infelizmente a gente não vai conseguir neutralizar a briga política. Então a pergunta é, como é que a gente consegue caminhar apesar desse tipo de problema, né? Então, porque essa parte da política ela pode dificultar, mas até em relação a tudo que está acontecendo, isso está tão exaltado, tão realçado, que a força popular vai neutralizar, pelo menos em boa parte, isso. Então a grande pergunta que a gente tem que ter agora é como é que a gente vai conduzir, né? Então, o que vai acontecer na prática? Porque a gente está tendo a discussão do plano que foi apresentado pelo governo federal de vacinação, né? Eu dei uma olhada rápida. E o que acontece? O plano ele é um plano bom. Ele pode ter algumas críticas, pode ter algumas pessoas que veem diferente, mas também é possível você fazer um plano sem que alguém critique e não diga que tem alguma coisa errada, porque as pessoas têm opinião própria, veem de um jeito diferente, mas na prática, não adianta a gente ficar se batendo no que está no papel. O papel é um ponto de partida. A grande questão hoje é como é que a gente consegue fazer esse plano de vacinação sair. A questão é como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça na prática. Porque no papel quase tudo é perfeito, sempre é criticável, mas a grande dificuldade é fazer isso existir no dia a dia das pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na vacinação, né, porque o problema não é só a vacina, é a vacinação. Um exemplo, por exemplo, que eu vou colocar para vocês é a logística. Uma coisa que eu não tenho discutido muito, mas, por exemplo, um dos problemas que o Brasil tem hoje é roubo de carga. Existe no plano uma preocupação com isso, mas isso vai ter que ser muito bem tratado. Por quê? Porque você imagina a criação de um mercado negro paralelo de vacina. Quanto isso não pode movimentar? Então tem que ter uma proteção enorme em tudo em relação à vacina. Não é só vai ter o frasco, se vai ter a injeção, se vai ter o pessoal. Vai ter que ter muito mais do que isso para que tudo consiga acontecer. Em relação à discussão da vacina, por exemplo, se vai incorporar agora ou não a Coronavac de São Paulo, lá do Butantan, isso não vai ter a menor importância prática, porque essa semana que entra agora, a gente vai ter uma apresentação de dados, certamente, da Moderna, da Coronavac. Então, discutir alguma coisa agora em relação a essas vacinas também não tem muito sentido, porque a gente não sabe nem o resultado clínico, não foi nem publicado nem apresentado. O que a gente tem de concreto hoje que foi apresentado essa semana que passou, são os dados de Oxford e a gente tem os dados da Pfizer. Aí tem também essa discussão no Brasil, se a Anvisa vai dar autorização emergencial ou não, fica essa polarização danada. É melhor esperar. Vamos ver o que vai acontecer, deixa evoluir. E aí vai ter uma pressão popular forte, né? Por mais que possa existir, como eu falei, algum problema político, a pressão popular vai ser muito forte. Não vai ter como a política travar um processo de proteção da sociedade, de proteção das pessoas que vai vir através da vacina. Porque a gente ainda tem muita coisa que ver através da vacina. Porque, por exemplo, no programa de vacinação, eu fui dar uma olhada, o número que está sendo colocado só nesse primeiro projeto do governo, de mais ou menos 108 milhões de pessoas, é mais ou menos o que foi vacinado em 2019. Então a gente vai estar dobrando isso aí. Realmente não vai ser simples você conseguir dobrar isso aí. A gente está falando de 50 milhões de pessoas que vão ser vacinadas. Se você tentar trabalhar 150 milhões, o Brasil hoje tem 212, se tiver 2 doses para cada um, você está falando em 300 milhões de doses, contra 108 milhões que foram aplicadas em 2019, pelo que eu vi no dado de imunização. Então, o desafio, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. E a gente tem que saber, o que está sendo discutido também,
se reinfecção existe ou não. Então, quem já tem o diagnóstico, quem já tem o anticorpo, até que já tem, pode fazer a vacina, está liberado. E outra coisa que vai acontecer, para a gente tomar cuidado, a vacina não dá, quando ela surgir, ela não dá imunidade imediata. O ideal é a imunidade ideal vem depois da segunda dose, talvez uns 10, 14 dias depois. Depois da primeira você já tem alguma, mas isso provavelmente vai começar a partir do 10º dia. Então, o fato de vacinar não quer dizer que no dia seguinte vai estar tudo liberado, vai estar protegido. A proteção total da sociedade, aí voltando, vai acontecer quando um percentual alto estiver vacinado, com uma eficácia de mais de 90%, 95%, talvez 70% da população, mas isso vai demorar, né? Então, tudo isso vai ter que ser vencido, tudo que a gente colocou aqui vai ter que acontecer para que esse programa de vacinação aconteça, para que a proteção da população aconteça, para que a vida possa tentar voltar ao normal, o mais normal possível, sem tanto distanciamento, sem tanto afastamento. E recolocando, nesse momento a gente tem que manter todos os cuidados. Eu tenho visto essa discussão aí, que teve 180 mil mortes já, que era a pior projeção que tinha, mas na verdade a gente já morreram mais de 200 mil pessoas. A gente trabalhava na época com uma subnotificação, assim, não exagerada, uma situação assim, conservadora de 20%, isso aí já dá mais ou menos 220 mil mortes, que é provavelmente o que já aconteceu hoje ou mais. Então aqueles números projetados são maiores, então a doença está crescendo. Claramente a gente já tem uma segunda onda de casos, isso é fato. Já dá para chamar de uma segunda onda, a gente está com praticamente o mesmo número de casos diários, na média móvel que a gente teve na primeira leva. E é o que eu falei antes, se vai chamar de primeira onda, se não vai, você vai chamar, seja lá o que for, mas a doença voltou e voltou forte, voltou com tudo. Então vai ter que manter os cuidados, até a gente conseguir ter uma estabilidade, até a gente conseguir imunizar um percentual razoável, até a gente entender melhor se a vacina ela vai impedir a transmissão. Isso é outra coisa que está sendo discutida, até para vocês entenderem. Uma das discussões hoje é se a vacina impede que a pessoa tenha infecção ou se ela impede que a pessoa tenha a doença grave mesmo tendo a infecção, a doença grave ou sintomática. No primeiro caso, se você ainda tiver a infecção, mesmo que ela não seja sintomática ou leve, você pode continuar transmitindo. Isso é o que está sendo discutido nesse momento. Mas controlar a doença grave, controlar a doença já é fundamental, porque você tira a sobrecarga do sistema, você reduz muito a mortalidade. Então isso é muito importante. Mas tem que ter na cabeça que tudo isso ainda está sendo avaliado, isso ainda está sendo pesquisado, ainda está sendo definido. Então, o que fica de mensagem a gente não vai conseguir tirar a política da posição que ela tem hoje e que realmente é um problema. Então a gente vai ter que fazer as coisas acontecerem apesar da política. O grande desafio é tirar um programa de vacinação do papel e fazer ele acontecer no país como um todo, da forma mais igual possível para o país. A gente tem que lembrar, é um país desigual, é um país continental, cada estado, cada cidade, cada região tem suas particularidades. Então, como construir esse programa de forma que ele seja um programa justo para o país? Como é que a gente vai fazer com que isso saia do papel e que seja acompanhado? Então essa transparência, essa interação vai ser fundamental. E naturalmente, quando esse programa começar, é que aqueles que estão implantando o programa vão ver as dificuldades que às vezes não foram imaginadas, vão ver os problemas que podem acontecer. Então, ajustes ao longo do caminho são absolutamente normais e necessários e tem que acontecer. Isso é uma coisa importante. Aí, mais uma vez, que os problemas que acontecerem, que tiverem que ser tratados, que isso não seja realmente abordado pela população como uma crítica, como uma coisa muito ruim que está acontecendo por parte daqueles que estão conduzindo, porque isso vai acontecer, isso é necessário. Agora, o que a gente vai ter que acompanhar realmente é qual é a capacidade de executar isso, de fazer com que esses programas aconteçam, de fazer com que a população receba aquilo que ela precisa o mais rápido possível, da forma mais segura possível
E mais uma vez, a gente tem um tempo aí, né, para isso começar. O governo também vai ter que se posicionar em relação a isso, que também não é fácil, porque a gente ainda não tem ainda o mix de vacinas que vai estar disponível, a gente ainda não conhece no detalhe algumas coisas de cada vacina, então também realmente precisa de um tempo até para você poder entender o que você vai ter para usar. A gente vai ter agora os dados da Coronavac, a gente vai ter os dados da Moderna, como é que isso vai influenciar, o quanto isso vai entrar naquele programa do COVAX, que é aquele que o Brasil assinou e que vai ter direito aí a 40 milhões de doses no primeiro momento. Então, tudo isso vai acontecer. É muita coisa que ainda vai acontecer, muita coisa que a gente ainda vai ter que ver como evolui. Isso tudo vai ter que ser administrado ao longo do tempo. E ninguém hoje vai conseguir dar todas as respostas. O importante é que as escolhas sejam adequadas, que as ações sejam adequadas e que os ajustes sejam feitos da forma mais rápida e eficiente possível, tá? Então, entra essa semana, é uma semana importante para todo mundo. A gente vai ter discussão certamente de autorização no Brasil, vai ter dados das outras vacinas, vai ter uma explicação um pouco melhor do programa do governo, e eu espero realmente que a gente consiga ter isso acontecendo o mais rápido possível e que essa semana seja uma semana de um começo muito bom, o que vai vir pela nossa frente com a chegada das vacinas, tá bom? Um abraço para vocês.